Está circulando nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e nos grupos de WhatsApp um vídeo com uma fala do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal em que ele estaria aventando a possibilidade de restringir o rendimento de todas as aplicações financeiras do país. Mas isso é falso, se trata de fake news, porque na verdade é um trecho tirado de contexto de uma fala do ministro durante o julgamento sobre a revisão da correção do FGTS. E como eu recebi esse vídeo de várias pessoas por vários meios, eu fui atrás da fala completa e a verdade é que eu me surpreendi positivamente porque a argumentação do Barroso é excelente e eu concordo com praticamente tudo e é o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo porque vocês podem ter as suas críticas e opiniões com relação ao ministro, mas nessa matéria eu diria que ele está repleto de razão. E esse episódio para mim ele traz várias lições. A primeira delas é justamente sobre o problema das fake news, que é um problema, mas na minha avaliação, a solução para este fenômeno é notícias verdadeiras, fatos, e é o que eu estou buscando fazer nesse vídeo. Mas há também várias lições de economia e investimentos nessa fala do Barroso, que é preciso até fazer um react, que é o que eu vou fazer nesse vídeo, então fiquem até o final porque vale a pena. Mas eu quero começar mostrando esse trecho que foi extraído, tirado de contexto, porque realmente quem recebe o vídeo e assiste pela primeira vez se assusta porque fica preocupado se isso pode realmente ir ser adotado, uma medida como essa, mas não é nada disso do que ele está pregando. Mas deixa eu colocar então o trecho e depois eu prossigo. Vamos lá. Alta, uma gota de empatia, que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim: todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. Realmente, quando alguém escuta isso pela primeira vez, fica extremamente preocupado, porque como assim? Vai ser uma espécie de confisco à la Collor? Mas não é isso que ele está argumentando aqui. Eu já vou colocar o trecho completo, porque na verdade isso ocorreu recentemente durante esse julgamento sobre a revisão do FGTS, que é algo que volta e meia ressurge, e com razão, porque diz respeito à correção do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que é um dinheiro do trabalhador, uma poupança forçada, cuja remuneração é inferior à inflação, é inferior à caderneta de poupança. E esse é um problema que já vem de décadas, tem a ver com a forma de correção do FGTS, que é a TR, a taxa referencial mais 3%, essa remuneração ao ano. O problema é que a taxa referencial, que foi um indicador criado lá durante o ano de 1990 pelo presidente Fernando Collor, que foi importante durante algum tempo como um indexador para correção monetária para várias aplicações, foi perdendo a sua importância e até a sua forma de cálculo acabou impactando agora a correção ou a remuneração do FGTS, e essa é a matéria que está sendo discutida, e este vídeo não é uma análise desse julgamento, nem das repercussões possíveis fiscais, caso seja votado a favor de que mude a correção e como isso impactaria o governo. Isso pode ser um vídeo futuro, não é agora, até porque não temos ainda uma decisão. Mas eu quero colocar agora, então, o trecho principal são alguns minutos. Eu vou colocar aqui, aí eu vou comentando em cima dele. Eu acelerei um pouquinho a fala do ministro para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, então vamos lá. Portanto, houve uma fase em que a correção monetária era um direito previsto em lei, e há uma segunda fase em que se prevê uma remuneração a mercado, TR, mais juros de 3%. Só que quando houve essa modificação para a remuneração, e se previu TR mais 3%, na verdade se estabeleceu um tipo de remuneração inferior ao da caderneta de poupança. O investimento mais conservador que existe no mercado financeiro. As cadernetas de poupança, elas rendiam TR mais juros de 0,5% ao ano. Portanto, juros
mais de 2 vezes, se forem calculados de forma composta, mais de 2 vezes superiores ao que são pagos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, é preciso examinar, presidente, na minha visão, se existe alguma justificativa idônea para a imposição de um modelo desfavorável de remuneração do FGTS, em contraste com a caderneta de poupança. Assim, até aqui, perfeito, exatamente esse é um enorme problema e é uma injustiça obrigar os cidadãos a poupar forçosamente e acabar remunerando essa poupança forçada abaixo até mesmo da caderneta de poupança. Mas prossigamos. Que é um investimento igualmente seguro, garantido também pelo governo federal e que remunera significativamente a mais. Qual é... E aqui é importante observar, quando vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional, desde o início, a caderneta de poupança, é por isso que eu estou usando a caderneta de poupança como referência, desde o início, a caderneta de poupança foi utilizada como referência para o FGTS. Na fase de indexação, era igual à poupança, e na fase da remuneração a mercado, era o mesmo critério de correção da poupança, a TR, só que com juros menores. Mas a caderneta de poupança sempre foi a referência adotada pelo fundo, para o fundo de garantia. E, como disse, ambos os investimentos são seguros e garantidos pelo governo federal. De modo que o que justificaria remunerar a poupança do trabalhador em percentual inferior à remuneração da poupança das pessoas em geral, que têm caderneta de poupança? A resposta foi dada insistentemente na tribuna. É a de que, disse a União e disse o Banco Central, e todos os atores desse processo, a remuneração dos cotistas do FGTS, isto é, dos trabalhadores brasileiros, é pequena para permitir que o poder público ofereça financiamentos de interesse público com custo inferior ao do mercado em áreas como habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. É essa a pergunta que nós temos que fazer, se nós consideramos legítimo que a poupança dos trabalhadores seja remunerada de maneira desfavorável em relação à menor rentabilidade do mercado, que é a da caderneta de poupança, para financiar projetos de interesse público. E quanto a esse ponto, não há dúvida. Esta foi a tese defendida da tribuna pela União e pelo Banco Central. A de que remuneram abaixo do que seria o mínimo razoável de mercado para financiar projetos de interesse público. Vejam, então, os trabalhadores, inclusive os que se encontram nos estratos mais vulnerabilizados e hipossuficientes da população, têm parte do seu fundo de garantia, isso é, da sua poupança compulsória para o caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade como um todo. Essa não é uma premissa disputada aqui, essa é uma premissa que todos estamos de acordo. Muito bem. Aqui eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia. Aqui começa, então, o trecho problemático que foi extraído de contexto, e eu acho que até ele ter iniciado a argumentação falando, pedindo empatia, nem precisava, isso ajudou a trazer mais confusão e a assustar no trecho que circulou aí nas redes sociais. Mas vamos seguir o que a gente já assistiu. Vamos lá. Que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim, todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. O que aconteceria se hoje se editasse esta norma dizendo isso? O mundo ia cair. Confisco, violação ao direito de propriedade, coletivismo, daí para baixo. Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, veja que, assim, tá perfeito, ele acabou a fala mostrando, fazendo esta comparação do que acontece hoje com o FGTS, se acontecesse algo similar
com as demais aplicações financeiras, o mundo iria cair. Então não está defendendo isso, está colocando isso como uma forma de comparar o absurdo vigente no caso dos trabalhadores com a poupança forçada do FGTS. E eu concordo plenamente com ele. É assim que seria visto, com fisco, o mundo iria cair, as pessoas iriam às ruas e tudo mais. Mas tem mais um trechinho rápido aqui, depois eu prossigo para outra parte importante sobre economia. Vamos lá. É exatamente isso que se faz aqui. Uma aplicação financeira compulsória, muito semelhante à poupança, em que os cotistas são forçados a aceitar uma remuneração extremamente baixa e inferior a qualquer outra aplicação do mercado, sem ter liquidez. Porque a poupança, o titular da poupança pode tirar o dinheiro lá e colocar em ações, se ele quiser, ou colocar em câmbio, ou colocar onde dinheiro. Mas o titular do FGTS não pode. Portanto... Assim, realmente esse ponto até é importante parar aqui o vídeo, já reinicio. Mas não é um vídeo sobre o FGTS, mas é muita injustiça essa poupança forçada, onde o trabalhador é remunerado abaixo da poupança, quase sempre abaixo da inflação, e nem tem acesso ao dinheiro. O dinheiro fica preso, então está sob seu nome, sob sua titularidade, mas ele não tem como acessar, a não ser em casos especiais determinados pela própria legislação. Realmente é uma excrescência, mas enfim, sigamos. O tomador desse dinheiro, seja a União, seja a Caixa que faz a gestão, não corre nenhum risco de saque desordenado. O dinheiro fica lá paradinho. E a regra, normalmente, no mercado financeiro, é quanto menor a liquidez, maior a remuneração, e não o contrário. Portanto, o que ocorre aqui, respeitando todas as posições contrárias, é uma funcionalização da propriedade privada dos trabalhadores, que também têm direito à propriedade privada, em circunstâncias que, a meu ver, ultrapassam o limite do que seria razoável. Porque impõe a um grupo hipossuficiente o custo integral de uma política de interesse coletivo, sem remuneração condizente com essa situação. Na minha visão, sempre respeitando as visões contrárias, os argumentos contrários, nós temos aqui um problema que eu estenderia até a dignidade humana. Nós temos um problema de imperativo categórico. Uma das versões do imperativo categórico kantiano é: ninguém é um meio para realizar os fins dos outros. Todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não um meio para realizar fins alheios. E quando você apropria o dinheiro do trabalhador sem remunerá-lo adequadamente para atingir fins públicos, você simplesmente transformou ele num meio para fins da sociedade que não aproveita o interesse dele. E o imperativo categórico kantiano é a regra mais elementar de ética pública e privada. Eu reitero aqui, presidente, a necessidade de igualdade. Se nós fizéssemos isso com as pessoas que têm os seus próprios investimentos, porque esse é dinheiro do trabalhador, está na Constituição, com os altos investimentos, as pessoas vão pegar em armas. Pois então, aqui está concluído esse trecho, onde realmente ele é contra isso e ele expressa com todas as palavras e sua argumentação, até Kant foi invocado ali, que realmente é um absurdo se algo como isso fosse adotado para as demais aplicações, além do que já é feito com o FGTS, as pessoas pegariam em armas. Palavras do próprio ministro Barroso. Mas aproveitando, como eu assisti na íntegra, foi um trecho de uma fala de quase 40 minutos mais ou menos, eu vou colocar os links depois. Tem uma parte importante que ele fala sobre inflação e correção monetária e o problema da indexação que merece alguns comentários, porque as definições jurídicas ou a forma como os juristas analisam o fenômeno pode ter repercussões, como tem repercussões em todas as pessoas, na economia, no social, nos investimentos. E esse trecho revela, para mim, um desconhecimento sobre o fenômeno inflacionário, mas que não está restrito ao Barroso, até um problema da própria classe econômica. Mas deixa eu colocar esse aqui trecho e aí eu continuo. Vamos lá. Vale dizer, nem a correção monetária constitui direito subjetivo constitucional, nem é legítimo causar um prejuízo substancial ao trabalhador para financiar políticas públicas. Vejam que interessante aqui o que ele menciona, onde não há direito constitucional à correção monetária, é verdade.
mas também não se pode impor uma remuneração abaixo da inflação por conta da FGTS. Mas, embora não haja esse direito, nós temos uma obrigação de aceitar o dinheiro que o governo emite e que ele sim dilui o poder de compra desse dinheiro, e contra isso nós não temos muito o que fazer, a não ser buscar formas de se proteger contra a inflação, que é a obra do próprio governo. Então vejam como a coisa é perversa quando se fala de inflação. Mas deixa eu seguir aqui com o trecho. Qual é a questão aqui posta? Pelos dois lados. Como lidar com a inflação? Essa assombração que nos assombra, pelo menos a nossa geração, há muito tempo. A inflação é a perda, como nós sabemos, do valor de compra da moeda, perda do seu valor liberatório, em razão do aumento de preços. Uma quantidade de dinheiro que comprava X hoje, daqui a um tempo vai comprar metade de X. Não. A inflação não ocorre por conta do aumento de preços. Ele começou de forma correta e depois acabou errando. Sim, a inflação significa a perda de valor de compra do dinheiro. O dinheiro está perdendo valor. O aumento de preços é o sintoma da perda de valor do dinheiro, e não a causa. E esse é um problema recorrente ainda hoje entre os próprios economistas, que definem a inflação como aumento de preços, quando isso, na verdade, é o sintoma da destruição do poder de compra da moeda que o Estado emite. E fazer essa distinção é fundamental justamente para entender como se combate a inflação. Porque esse tipo de fala que não é apenas o Barroso que vem expressando essa ideia, acaba levando as pessoas a entender, bom, se o aumento de preços causa inflação, quem está aumentando os preços é o culpado. Quem aumenta os preços é o empresário, é o comerciante, e aí a gente vai pela via errada de identificar o culpado errado e, portanto, o remédio, a solução, será igualmente equivocada e desastrosa. Mas tem mais um trecho aqui que eu quero colocar e depois eu vou encerrar. Vamos lá. Essa é, digamos, a consequência prática da inflação. E é natural que os agentes econômicos procurem se proteger contra a inflação. Os agentes econômicos e a legislação procura atenuar os efeitos da inflação. Existem dois mecanismos para fazer isso, presidente, nem sempre bem distinguidos. Um é a correção monetária e o outro é a remuneração do capital mediante a aplicação em investimentos de mercado. A correção monetária, para quem não sabe, é algo que já não existe mais, não em lei, não de forma ampla como antes vigorava na época de alta inflação, de hiperinflação, onde aplicações, onde salário, onde vários bens, serviços, especialmente no mercado financeiro, eram corrigidas monetariamente por algum indexador. Essa era a correção monetária ou a indexação da economia. Só para explicar para quem não viveu esse momento da economia brasileira, mas deixa eu voltar aqui para o trecho dele porque é importante. Portanto, há aplicações indexadas e há aplicações não indexadas que correspondem às expectativas e às circunstâncias do mercado. Eu analiso brevemente cada uma delas porque elas ambas repercutem sobre o caso que estamos decidindo. A correção monetária, ela aumenta o valor nominal de uma obrigação de acordo com a variação dos preços, aferida de acordo com um determinado índice. Então, geralmente, na correção monetária, faz-se uma cesta de bens ou de bens e de serviços, verifica-se a variação de preço e estabelece o índice correspondente àquela cesta, e esse índice vai atualizar as obrigações que prevejam a aplicação daquele índice. Por isso é que se diz que a correção monetária é sinônimo da indexação da economia. E aqui, e muito importante, o Supremo já se debruçou sobre isso, ao contrário do que supõe o imaginário popular, a aplicação generalizada da correção monetária não neutraliza a inflação. Na verdade, como nós aprendemos da pior maneira, a indexação alimenta a inflação. Pois bem, esse é o último trecho que eu discordo redondamente, porque a correção monetária não alimenta a inflação, ela não é causa da inflação, porque o aumento dos preços não causa a inflação. A correção monetária ou indexação é, na verdade, um analgésico, e um analgésico
que é o único que nós temos, ou um dos menos piores que existe durante um ambiente inflacionário, especialmente hiperinflacionário, porque permite aos trabalhadores, aos empresários, a toda a população conviver com essa disfunção da moeda, com a perda de poder de compra constante, que acaba sendo diária, semanal, numa velocidade assim insana, e isso permite então que a gente consiga conviver com esses efeitos sem entrar num caos completo, que seria sem alguma correção monetária. Mas é, na melhor das hipóteses, um analgésico. Não é, na verdade, algo que corrige ou neutraliza por completo a inflação. Porque a causa da inflação, eu reitero, é a perda de poder de compra da moeda. E essa perda de poder de compra da moeda acontece, na maior parte das vezes, por conta da má gestão monetária pelo próprio governo, pelo Banco Central. E o que a gente conseguiu fazer, sobretudo no plano real, coisa que o Barroso até ali comentou, foi nós conseguimos nos livrar da indexação, que esse é um dos fatores que levou à correção ou ao fim da inflação. Mas, na verdade, a desindexação da economia ocorreu porque houve as reformas necessárias. Reforma fiscal para conter os gastos do governo, reforma monetária e cambial para conter a expansão monetária produzida pela política cambial e por outras torneiras de expansão monetária que estavam jorrando liquidez na economia, e posteriormente também reformas bancárias, como foi o programa de saneamento dos bancos públicos estaduais no fim da década de 90 e início dos anos 2000, e também dos bancos privados, mas especialmente dos bancos estaduais. Foram essas reformas produzidas durante e a partir do Plano Real que conseguiram conter a grande fonte de perda de poder de compra das nossas moedas, que era a impressão monetária, a expansão do dinheiro pelo Banco Central para bancar o fiscal, que não tinha nenhum controle. Durante boa parte da década de 80, nós nem sabíamos por onde estávamos imprimindo moeda. E como ela ocorria de forma eletrônica, via empréstimo dos bancos estaduais para seus entes controladores dos próprios estados, ou então pelo próprio Banco do Brasil, cobrindo o gasto do governo federal via conta movimento, que era uma conta que entrava no cheque especial todo santo dia e o Banco Central tinha que cobri-la, injetando, criando moeda. Esse era o grande problema que felizmente foi saneado após o Plano Real. A indexação, foi possível acabar com ela em boa medida, porque essas causas raiz da inflação que foram debeladas. A indexação ou a desindexação, elas são consequência do ambiente inflacionário. Não é a indexação que gera a inflação, e entender essa diferença é fundamental para finalmente conseguirmos debelar o dragão inflacionário. Eu vou colocar aqui alguns vídeos recentes sobre o que determina o poder de compra da moeda e a história do Plano Real e como a nossa moeda menos pior, ainda assim, perdeu muito poder de compra desde que ela foi criada lá em 1994. Fico por aqui, espero ter gostado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Obrigado.